nosso curso básico em Teologia da Agência AMAI, Agência Missionária de Apoio ao Indígena. Queridos, estaremos estudando a aula de número 1, Revelação de Deus, Geral e Especial. Gostaria que os irmãos ficassem atentos, o material estará disponível em PDF, no entanto, nós faremos aqui uma aula gravada para que os irmãos tenham um melhor entendimento da matéria. Revelação de Deus, Geral e Especial. O conhecimento de Deus existe na medida em que há uma autorrevelação da pessoa do próprio Criador, isto é, na medida em que Ele mesmo se revela. Sendo assim, somente há um estudo de Deus. Teologia, no sentido exato da palavra. Podemos perceber que essa revelação, de diversas formas, tanto na chamada revelação geral como na revelação especial. Antes de entendermos esses aspectos da revelação divina, entenderemos o significado da palavra teologia. Do grego tel, Deus, e logia, estudo ou ciência, temos literalmente o termo estudo de Deus. No entanto, é preciso dizer que esse termo já era utilizado há muitos séculos antes mesmo da utilização do termo por parte dos conhecidos pais da Igreja. Os povos mais antigos utilizavam para se referir ao estudo dos pseudo-divindades do mundo antigo. A teologia cristã se tornou necessária para combater as diversas heresias que surgiram e ainda surgem no decorrer dos séculos, e principalmente para fundamentar a fé dos cristãos. Dentro da teologia, nós temos aquilo que significa chamada revelação geral. O que seria a revelação geral? Pela revelação geral, os atributos invisíveis de Deus são apresentados à humanidade por intermédio da criação do próprio Deus e por meio da consciência religiosa que testifica ao homem e faz dele um ser naturalmente religioso e moral. É interessante que no Salmo 19, também conhecido como Salmo da Criação, tem um relato de maneira esplêndida a criação do Senhor. Em um verdadeiro poema, o salmista descreve a forma sublime como os céus anunciam a glória de Deus. O tempo descrito como dias e noites dividem o tempo e se repetem cotidianamente de forma organizada. O clima, devidamente divididos em estações, a fauna, a flora e todos os seres criados revelam a diversidade e a complexidade da criação. O cosmo, ou seja, o universo, revela ao homem a imensidão incontável de estrelas e galáxias, a qual ainda, em sua imensa maioria, é desconhecida aos homens. A lei moral do Senhor, gravada no coração humano, e só para que fique entendido que a lei moral é o discernimento que cada ser humano, cada indivíduo tem do que é certo e do que é errado. Essa lei, ela traz a compreensão, em qualquer que seja a civilização, dos valores comuns que toda civilização, toda tribo existe. São valores éticos e morais que devem ser respeitados e cumpridos para que o convívio entre as pessoas seja minimamente possível. Essa lei moral, gravada na mente, é exemplificada claramente nas tábuas da lei do Senhor, que foram entregues a Moisés no Sinai. Nós vemos isso em Êxodo 20, do 13 ao 17. Essa lei moral e ética gravada na mente humana é um código de valores comum que claramente demonstram uma mente criadora, consciente e inteligente, capaz de arquitetar universalmente esses valores comuns. A carta do apóstolo Paulo à igreja que estava em Roma é um apêndice da revelação geral à humanidade. Nela, Paulo afirma categoricamente que o gênero humano é indesculpável perante o Senhor Deus por seus pecados, uma vez que o Criador nunca deixou de testificar a sua existência, seus valores morais e éticos, que deveriam ser reverenciados e adorados por suas criaturas. Em Romanos capítulo 1, do 18 ao 23, nós vemos a manifestação de Deus revelada a toda a criação. Diz assim o texto: do céu Deus revela a sua ira contra todos os pecados e todas as maldades das pessoas, quer por meio das suas más ações não deixam que os outros conheçam a verdade a respeito de Deus. Deus castiga essas pessoas porque o que se pode conhecer a respeito de Deus está bem claro para elas, pois o próprio Deus lhes mostrou isso.
Desde que Deus criou o mundo, as suas qualidades invisíveis, isto é, o seu poder eterno, a sua natureza divina, têm sido vistas claramente. Os seres humanos podem ver tudo isso nas coisas que Deus tem feito e, portanto, eles não têm desculpa nenhuma. Eles sabem quem Deus é, mas não lhe dão a glória que ele merece e não lhe são agradecidos. Pelo contrário, os seus pensamentos se tornaram tolos e a sua mente vazia está coberta de escuridão. Eles dizem que são sábios, mas são tolos. Em vez de adorarem ao Deus imortal, adoram ídolos que se parecem com seres humanos, ou com pássaros, ou com animais de 4 patas, ou com animais que arrastam-se pelo chão. Deste texto que nós acabamos de ler, as Escrituras, percebemos claramente a revelação geral. Ela se dá por 2 formas, a saber, o testemunho interno e o testemunho externo. Pelo testemunho interno, o espírito do homem, por meio de sua consciência, testifica a crença na existência de um ser divino superior, fazendo com que esse homem seja religioso por natureza. Pelo testemunho externo, os atributos de Deus, como por exemplo seu poder, sua sabedoria, a sua soberania, são manifestas maravilhosamente na criação de tudo que existe, seja visível e invisível aos olhos humanos. O que seria a revelação especial de Deus? Tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, nós podemos ver inúmeros textos bíblicos que nos mostram a iniciativa do Senhor Deus em se revelar à humanidade. Eu vou citar alguns textos a título de conhecimento para os irmãos. Em Gênesis 12:1, diz assim: Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que te mostrarei. Em Gênesis capítulo 26, versículo 24, diz assim a palavra do Senhor: E apareceu-lhe o Senhor na mesma noite e disse: Eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo. Eu te abençoarei e multiplicarei a tua descendência por amor do meu servo Abraão. Em Gênesis 28, do 10 ao 13, a palavra de Deus vai nos dizer o seguinte: Partiu, pois, Jacó, de Betseba, e se foi em direção a Harã, e chegou a um lugar onde passou a noite, porque o sol já havia se posto. E tomando uma das pedras do lugar e pondo-a debaixo da cabeça, deitou-se ali para dormir. Então sonhou, estava posta sobre a terra uma escada, cujo topo chegava até o céu. E eis que anjos de Deus subiam e desciam por ela. Por cima dela estava o Senhor, que disse: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque. Essa terra que estás deitado, eu darei a ti e a tua descendência. É interessante percebermos que nesses 3 textos das Escrituras, o Senhor se revela a Abraão, a Isaque e a Jacó. E conhecemos pelo decorrer das Escrituras o plano de Deus para uma família e o surgimento da nação de Israel. Com isso, nós concluímos que não foi o homem, por sua perspicácia e inteligência, que encontrou o Criador. Ao contrário, o Senhor vai de encontro a esse homem, a si mesmo se dar a conhecer. Essa revelação, os estudiosos das Escrituras dão o nome de revelação especial, porque é o próprio Criador se revelando ao homem. É uma iniciativa do próprio Deus ao homem. Essa revelação, ela é progressiva. À medida que o livro de Gênesis relata a criação do gênero humano com Adão e Eva, e o relacionamento que o Senhor tinha diariamente com o primeiro casal, como observamos em Gênesis capítulo 3, versículo 8. No entanto, queridos, é interessante sabermos que essa revelação, como eu tinha dito anteriormente, é chamada de especial exatamente por isso, porque é um passo que o Senhor dá, o próprio Deus indo de encontro ao ser humano e abrindo seus olhos espiritualmente. De outra forma, jamais o homem conheceria a Deus, porque é impossível ao homem conhecer a Deus a não ser que o próprio Senhor se revele ao homem. Essa revelação, como eu disse, ela é progressiva. Mesmo depois da queda, o Senhor continuou se relacionando com o gênero humano por meio dos patriarcas e dos seus profetas. O pecado, meus irmãos, não impediu que Deus continuasse se relacionando com o homem, não impediu que Deus continuasse se revelando ao homem. O livro de Gênesis relata através da narrativa de Moisés
as tábuas da lei escritas pelo próprio Deus e entregue pelas mãos de Moisés ao povo de Israel, revelando suas leis aos hebreus que ainda não eram uma nação estabelecida. Os relatos bíblicos são vastos. O Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, assim como em todo o Antigo Testamento, através da narrativa histórica e do ministério dos profetas, claramente demonstram o relacionamento especial que Deus tinha com a nação de Israel. Tudo isso nós chamamos de graça e revelação especial. É importante entender que Deus não está preso a um sistema teológico, que são entendimentos humanos a partir daquilo que foi revelado. O que eu quero dizer com isso? Que não é porque Deus, de maneira especial, se revelou a Israel, que a revelação na antiga aliança ficou restrita apenas à nação de Israel. Podemos ver isso na vida do comandante Naamã, que era sírio, em 2 Reis 5:1, ou na vida da viúva de Serepta, que era sidônia. Podemos ver isso em 1 Reis 17, do 7 ao 9. Eram 2 pessoas que não faziam parte da aliança, não pertenciam ao povo de Israel. No entanto, o fato deles não fazerem parte da aliança não impediu que o Senhor se revelasse a eles. Um outro relato espantoso da revelação especial está no livro de Jonas. Apesar da reação negativa do profeta à ordem divina de pregar aos assírios que se arrependessem de maneira sincera de seus pecados, a fim de evitar o juízo iminente de Deus, depois da mensagem divina ter sido anunciada, houve um grande milagre, um verdadeiro avivamento naquela nação, depois da revelação especial de Deus para com aquele povo. Um outro exemplo claro da revelação de Deus. Deus não apenas se revelou a pessoas, mas se revelou a nações. Nós vemos o exemplo que acabamos de ler agora da Síria, que foi um povo que foi alcançado pelo Senhor, e o Senhor mudou a sorte daquele povo, o qual estava destinado à perdição. E o Senhor se revela de uma maneira especial através da vida do profeta Jonas. Chegamos à nova aliança, o que a Bíblia chama de plenitude dos tempos. Como nos ensina as Escrituras em Atos 17:30, o Senhor Deus, na pessoa divina do seu Filho Jesus, se revela a toda a humanidade, não levando em conta os tempos da ignorância. Atos 17:3, a palavra de Deus nos faz dizer: mas Deus, não levando em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os seres, todos os homens e em todo lugar que se arrependam. Essa revelação especial é totalmente fundamentada na pessoa bendita de Jesus Cristo, aquele ao qual as Escrituras afirmam ser a perfeita revelação especial de Deus. Em Hebreus 1, do versículo 1 ao 2, diz assim a palavra de Deus: antigamente, por meio dos profetas, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos nossos antepassados, mas nesses últimos tempos Ele nos falou por meio do seu Filho. Foi Ele quem Deus escolheu para possuir todas as coisas, e foi por meio dele que Deus criou o universo. Ele, o próprio Deus, a palavra que se fez carne, aquele que, como diz as Escrituras, fez todas as coisas, visíveis e invisíveis, foram criadas por ele, o qual também dá vida aos homens. João 1, versículo 1 ao 3. No começo, aquele que é a palavra já existia, ele estava com Deus, ele era Deus, desde o princípio a palavra estava com Deus, por meio da palavra Deus fez todas as coisas, e nada do que existe foi feito sem ela. O Evangelho também, irmãos, nos revelam o nascimento, a vida, o ministério, a morte e a ressurreição do Deus que se tornou carne. A partir da ascensão de Jesus aos céus, a revelação de Deus se dá por intermédio do ministério do Espírito Santo. Veja que a revelação de Deus especial, ela é progressiva. No livro de Atos dos Apóstolos, nas cartas às igrejas do mundo conhecido daquela época, nas cartas pastorais e no Apocalipse, a revelação especial de Deus se dá por meio da fé em Jesus Cristo, por meio da ação do Espírito Santo, que é responsável intelectual pela revelação, pelo convencimento, pelo arrependimento e pela santificação dos homens arrependidos. Aprendemos então que as 3 pessoas da família chamada Deus são juntas autoras de toda a obra da criação, redenção e salvação do pecador arrependido. Eu quero trazer para vocês agora o conceito de transcendência e imanência de Deus. O que seria transcendência e imanência de Deus?
Transcendência é aquilo que o Senhor Deus é inalcançável, inatingível, transcende a nossa realidade e o nosso entendimento. A terra, o universo, os céus não podem conter, pois ele está sentado em um alto e sublime trono. O tempo, a história, está em suas mãos, e tudo que existe, existe por ele e para ele. O fato do Senhor ser transcendente deve trazer ao coração dos homens reverência e temor. Foi exatamente isso que o profeta Isaías manifestou em Isaías 6, do 1 ao 3. Embora o Senhor transcenda, embora ele esteja acima do conhecimento humano e muito elevado aos olhos humanos, todavia nós percebemos que os olhos do Senhor em todo o tempo ele contempla todos e a tudo. Um texto bem interessante que nos fala sobre isso, nos diz assim: no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi ao Senhor sentado num alto e sublime trono. O seu manto se estendia pelo templo inteiro, e em volta dele estavam serafins. Cada um deles tinha 6 asas, com 2 asas cobriam o rosto, com 2 cobriam o corpo, e com as outras 2 voavam. Eles diziam em voz alta uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso, e sua presença enche o mundo inteiro. Ou seja, é o conceito de transcendência. Deus vai além do horizonte humano, além dos olhos humanos, além daquilo que nós podemos enxergar. O Senhor contempla o universo, contempla a terra e contempla todos. Por isso que ele transcende a todo entendimento humano. Mas existe também um outro conceito que nós chamamos de imanência de Deus. O que seria a imanência de Deus? Embora seja Deus transcendente, como vimos anteriormente, ele não está longe do que o temem e guardam seus preceitos. Ele está num alto e sublime trono, mas ao mesmo tempo ele está próximo daqueles que nele creem. Esta aparente contradição, Deus é transcendente, está além do entendimento, além da compreensão humana, mas ele é imanente, ele está muito próximo do homem. Apesar de ser uma aparente contradição, não encontra resposta na lógica humana, mas na revelação divina. Ele é o Deus conosco, como profetizou o profeta Isaías. Pois o Senhor mesmo lhes dará um sinal. A jovem que está grávida dará à luz um filho e porá neles o nome de Emanuel, que significa Deus conosco. Isaías 7,14. Eis aí um exemplo de imanência. O Deus que estaria conosco, o Deus que andaria em meio aos homens, o Deus que é imanente. O Deus Filho habitou entre nós e vimos a sua glória como unigênito de Deus, cheio de amor e de verdade. Também mais um texto que fala da imanência de Deus, em João 1,14. E ensinando-vos a obedecer tudo o que tenho ordenado a vocês, lembre-se disso, eu estou convosco todos os dias até o fim dos tempos. Mateus 28, 20. Mais um texto que fala da imanência de Deus, ou seja, da presença atuante de Deus e próxima ao ser humano. A imanência de Deus nos traz consolo, nos traz paz, nos traz segurança. Podemos confiar na presença real do Senhor em nossa vida. Ele é onipotente, mas ao mesmo tempo é humilde. A terra é o escabelo dos seus pés, mas se humilhou a si mesmo e viveu entre nós, homens. Vemos isso lá em Filipenses 2, do 6 ao 7. Chegamos assim, queridos, ao final dessa primeira aula e teremos uma verificação de aprendizado. Que Deus possa falar ao seu coração e continuar falando. Te espero na próxima aula. Deus os abençoe em nome de Jesus.